aviltantes a santidade divina. Sabe por quê? Que os homens vivem aqui como se eles estivessem aqui divertindo, como se aqui fosse um lugar para eles passearem e divertirem. Mas logo ali termina essa jornada. A palavra de Deus fala que a vida é um conto ligeiro. Já já termina a jornada, a carreira, e virão então as prestações de conta. E esse homem aqui criou para si um bom nome. E ele, quando tinha dificuldades, ele sabia a quem recorrer. E você sabe, irmão e irmã, a quem recorrer nas suas dificuldades? Você se volta aos seus lamentos, aos seus gemidos e se esquece de que acima de tudo o Senhor reina absoluto. Se nós tocarmos nele, se nós soubermos chegar até ele, ele nos dará uma resposta no tempo oportuno. Há parábolas levantadas pelo Senhor acerca da nossa forma de bater na porta. Bata e abrir-se-vos-á. Peça e recebereis. E ele falou: você sendo mau, sabe dar coisas boas para os seus filhos. Se um filho pedir um ovo, você não vai dar para ele uma serpente, um pão, e você não vai dar para ele uma pedra, alguma coisa assim. Vocês são maus e sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Exercitem bater na porta dele. É isso que Davi fala: ouve, Senhor, ouve. Ora, porventura Deus não ouve? Mas era o clamor: Senhor, eu quero que o Senhor me escute, me dá uma resposta. Eu preciso de uma resposta tua. Hoje as pessoas não acreditam que Deus se comunica com o ser humano, mas acreditam que o ser humano se comunica com o espírito de treva. Buscam respostas aonde não pode ter. Até em espíritos caídos eles buscam respostas, até em espíritos de mortos. Fazem uma série de coisas que são misticismo. Tem medo de sexta-feira 13, tem medo de gato preto. O ser humano é cheio de coisa. Tem uns que não põem certa cor porque dá azar. O ser humano está cheio de teorias fracas, pobres. Mas quem conhece a Cristo sabe aonde bater. Todas as suas angústias têm eco em Deus quando você sabe falar com Ele. E Davi sabia. E você deve saber também. O trono de Davi, irmãos, é uma figura de um trono maior. Depois que passaram esses homens, os reis, os profetas, os juízes, depois do último profeta, Deus silenciou-se. Vocês podem ver, entre o Novo e o Velho Testamento, normalmente aqui, ó, vocês vão achar uma página em branco. Ó, tem uma página em branco aqui, ó. Pode observar isso aí. Sabe o que é isso? O silêncio de Deus. 400 anos Deus ficou em silêncio, não falou mais. Não tinha profeta, não tinha visão, não tinha revelação. Tudo passou. Depois de 400 anos apareceu um homem vestindo pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Um homem simples que vivia no meio do deserto. Não tinha aparência nenhuma e nem falava de si próprio. Anunciava o tabernáculo de Davi. Os homens de Deus falaram, está escrito em Atos: eis que se cumpre a palavra, o Senhor levantará o tabernáculo de Davi que estava caído. Tabernáculo, o trono de Davi tinha caído, mas o Senhor falou: nunca vai te faltar descendente de Davi, porque Davi tem a figura do nosso Senhor Jesus. Esse é um reinado definitivo, nunca poderá passar. Esse reino é um reino definitivo. Quem andava com Davi tinha segurança nas guerras, nas decisões, porque Deus era com ele. Nas guerras que Davi entrava, certamente os inimigos perdiam a batalha. E Jesus, ele é tido como filho de Davi. Vocês já viram como é que eles falavam?
Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Claro que ele não era filho de Davi, mas aqui tem uma história de promessas, porque Davi, como ele sabia tratar Deus, como ele sabia entrar na presença de Deus, porque muitos souberam entrar, mas por um pouco de tempo, depois esqueceram. E Davi até o fim soube entrar na presença do Senhor e tocar no Senhor, e terminou seus dias amigo de Deus, velho, mas próximo de Deus. E bem-aventurado aquele que tiver com os cabelos grisalhos, próximo de Deus. Melhor o fim do que o começo. Velhice não é fim. Velhice é um momento de nós estarmos mais amadurecidos nessa relação com Deus. Olha, queridos, olha como ele falava com Deus: ouve o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Deus não precisa explicar, mas ele tinha certeza do seu coração. Seus lábios têm engano? Se não tem, ore com confiança a Deus. Deus, irmãos, Ele quer que nós oremos, falemos, batemos, contemos para Ele os nossos problemas. Você sabe que Deus gosta de escutar o crente quando ele começa a chegar na madrugada, todo mundo parou para dormir, ele começa: Senhor, eu quero te contar o que eu estou passando. A situação para mim não está fácil, eu estou encontrando muita dificuldade, cheguei no meu limite, o Senhor pode me ajudar? Deus se alegra com isso aí. Deus pode se alegrar com o ser humano, alega quando o homem quebranta o seu coração, se derrama diante dele: Senhor, eu cheguei no meu limite, o Senhor pode me ajudar? Esses dias mesmo, uma semana passada, eu estava orando de madrugada, numa certa causa, eu escutei a voz do Senhor falar: meu servo, amanhã haverá paz. Naquele dia a paz de Cristo entrou no lugar que eu estava. É a coisa mais maravilhosa que existe. O trono de Davi hoje está aqui, ó. É o reino de Jesus. Aprenda com Davi: bata na porta e não desanime. Entra no santuário quantas vezes forem necessárias. Confesse suas debilidades. Errou, volta atrás. Falhou, confessa que falhou e acerta seu passo. Se tem uma coisa que Deus, Ele se quebranta, é com o coração quebrantado também. Quando alguém quebranta o coração diante do Senhor, Ele não consegue, Ele quebranta-se também. Pode ver isso ao longo das Escrituras. Toda vez que alguém se abaixou diante do Senhor, o Senhor não resiste. O Senhor resiste o soberbo, mas um homem humilde, uma mulher humilde, o Senhor não resiste. Ele começa a orar e o Senhor já fala lá em cima: eu tenho que ouvir, não tem jeito. Do jeito que ele se abaixou, até homens perversos, eles se abaixaram. Eu não lembro, tem um rei aqui, Acabe foi um, mas tem outro rei aqui, eu não lembro o nome dele. Ele foi uma verdadeira peste. O que esse homem fez de ruindade, se eu fosse Deus, eu punha no inferno sem discussão. Mas Deus não pôs, não. Esse homem fez toda a sorte de ruindade, tudo que você pensasse pensar de ruindade, ele fez. Mas Deus permitiu que ele fosse levado cativo, amarrado como um bicho com um anzol no queixo. E lá ele se quebrantou diante do Senhor. Falou: Senhor, eu me arrependo. Tudo que ele fez de errado, eu me arrependo. Sabe o que você fez? Agora ele mexeu comigo. Agora eu não consigo mais castigá-lo. E Deus é desse jeito. Você tem coração assim, irmão? Tem? Se não tem, escuta essa palavra hoje. Quebranta seu coração. Saiba entrar na presença de Deus. Não entra dando ordem, não entra reclamando, entra se abaixando, abaixa a cabeça, fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Olha, tem uma palavra aqui hoje para alguém. A ajuda de Cristo chega nessa palavra para alguém aqui hoje. Hoje o Senhor te estende as mãos: dá-me a tua mão. E o Senhor vai saltar com você um valado. O que não tem jeito, Deus cria caminhos, irmãos. Davi, olha que segurança dele: saia a minha sentença. Sentença, os irmãos sabem, quando ele despacha uma sentença, pode ser de condenação ou de absolvição. Ó, saia a minha sentença de diante do teu rosto. Saia. Eu tenho certeza
que eu sou sincero. E um homem sincero, uma mulher sincera, nunca vai encontrar a face irada de Deus, sempre a face da misericórdia. Por isso que até hoje Deus vem te trazendo com mão forte, com braço estendido. Por isso que Deus nunca vai te deixar sozinho. Haja o que houver, Deus vai te ajudar até o final da sua jornada. O trono de Davi não tem fim na pessoa de Jesus. Os tabernáculos estavam caídos, mas os homens de Deus começaram a levantar o tabernáculo. Veio Pedro pregando a palavra, veio Barnabé, veio Tiago, veio João, e os homens de Deus começaram a pregar a palavra, e o reino de Davi, na pessoa de Jesus, foi estabelecido. Passaram 2000 anos, o reino de Jesus continua bem. Tudo vai bem no reinado de Jesus, tudo vai bem. Quem é dele obedece aos seus mandamentos e não está entregue à sorte do mundo. Eles estão se divertindo, o mundo inteiro se diverte e chora também, porque aqui, enquanto um homem ou mulher se diverte, pela manhã, de tarde ele chora um pouco, porque aqui não tem trégua, aqui não tem trégua. Mas o homem e a mulher de Deus, ele passa o tempo dele exprimido, ele não pode se entregar às suas paixões. A carne está restrita, as ações são limitadas, mas vale a pena demais, porque nós experimentamos a graça do Filho de Deus. Você já experimentou a graça de Deus no seu coração numa porção maior? É quando o Senhor Deus invade a sua alma com virtude, e você sente o seu coração arder como uma chama ardente, e você pode dizer: eu estou vivo, eu estou viva, eu sinto o Senhor dentro do meu coração, eu sinto. E o crente que sente o Espírito de Deus, irmão, pode fazer qualquer discurso diante dele, assim, não adianta, palavras não podem mudar o que bate no meu coração. Sentimentos são mais fortes que pensamentos. Sentimentos mexem de um jeito que o pensamento não pode mexer. Sentimentos transformam de um jeito que o pensamento não pode transformar. Cristo, ele transforma por intermédio do sentimento, e o sentimento de salvação vai te invadindo gradativamente, até você não ter mais a sua vida por preciosa, e o reino de Jesus ser estabelecido na sua história, e você olhar para trás e perceber que seus adversários multiplicados, todos caindo à esquerda e à direita ao longo do seu caminho. Porque vocês pensam, irmão, que nós não temos adversário, mas não são seres humanos, são forças antagônicas que atuam nos ares. Até às vezes pegam pessoas, mas nossa questão não são com as pessoas, são com essas forças. Vou contar para vocês aqui. Eu fui entrar uma vez numa quitanda, lugar que vende fruta. Tinha uma velha parada na entrada da porta. Não quero assustar ninguém, mas vocês vejam que mundo que nós vivemos. Eu passei, o Espírito falou na boca dela bem baixo, ninguém ouviu, só eu. Eu quero a tua alma. Foi: sai para trás de mim, Satanás. Eu era jovem. E eu fui lá, andei mais. Ele gritou: você é do Espírito Santo? Falei: sou. Eu sei disso. Falei: sai para lá. Eu vou continuar sendo dele até o final de minha jornada. Só que as pessoas não sabem isso aqui. Eles não têm essa experiência. Eles pensam que tudo é natural. Você não luta contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes da maldade no lugar celestial. Esse é o reinado de Jesus. Davi, quando ia para a guerra, vocês acham que ele ia de qualquer jeito? Eles punham um éfode, se punha diante da arca. Senhor, a guerra agravou. Teve um dia que ele estava numa cidade chamada, acho que é Keila. Ele livrou a cidade, entrou lá, e tinha, aquele povo todo devia um favor para ele, que ele livrou a cidade. Aí as tropas inimigas começaram a chegar. Ele pensou: esse povo não vai me trair, não é possível. Mas todavia, eu tenho aonde consultar. Vou consultar o Senhor. Senhor, esse povo me entregaria na mão do Saul? Sim, te entregaria. Ele saiu de lá. Na mão de Saul não cai, porque eu tenho a quem consultar, a quem pedir. Na mão de Saul você não vai cair. Te diz o teu Senhor. O éfode não está aqui não, mas a palavra de Deus está aqui. O Senhor te livrará à esquerda e à direita, e a praga do inimigo não vai ficar na sua casa. Glórias ao Senhor. Não vai.
O irmão testemunhou aqui e outros tantos não testemunham, mas são testemunhos para si mesmo, que o livramento de Cristo passa por você, passa por nós. Eu já contei aqui, irmãos, quantas vezes. Irmão, tinha 3 anos de idade, o inimigo jogou dentro de uma caixa de água, fechou, porque as tábuas eram retráteis, estava uma porta, fechou. Eu estava selado e morto com 3 anos. Minha mãe não era crente. A sala da casa estava muito longe desse quintal onde eu estava. Sem saber porquê, minha mãe falou com meu tio: meu filho caiu dentro da caixa de água. Não tinha barulho, nem escutava. Mas como que você sabe? Eu não sei, corre lá. Ele chegou lá, o velocípede caiu de um lado, as tábuas fechadas. Mas seu menino não está aí não, Verônica. Ele está aí dentro. Não está, ele saiu para brincar lá fora. As tábuas estão em cima. Tira meu menino, tem que estar aí dentro. Puxa a tábua. Ela puxou, vimos os cabelinhos lá. Ele não sabia nada. Como é que eu vou tirar esse menino? Me puxou pelo cabelo. Eu lembro que eu segurava assim um cano e estava bebendo água. Eu não sabia fazer nada, eu era muito novinho. Aquele dia a morte passou lá, o Senhor correu antes da morte. Glórias ao Senhor. Tem uma profecia aqui: a morte marcou o encontro com você. Jesus te fala: o encontro da vida vai ao teu. Antes da morte te pegar, o Senhor te passa por lá e te livra. Pode guardar essa palavra. Não vai passar muitos dias, a morte te procura e Cristo te encontra primeiro. Glórias ao Senhor. Hoje está selado aqui a palavra. Jesus, a tua palavra, com a palavra de Cristo. Você ora, o Senhor te responde. A morte vai te procurar, mas não vai te achar. Minha esposa está ali, ó. Eu estava com ela, meu genro e minha filha, descendo aqui na rodovia Fernandinho, já contei aqui. Descendo ali próximo de. Ali era. Como é que era? Ela está com vergonha. Mas saindo aqui de São Paulo, pertinho, que onde é Atibaia? Mariporã. Eu estava descendo, de repente o carro perdeu o jogo, irmão. Eu perdi o controle do carro. Minha filha, papai, o que está acontecendo? Eu falei: não sei, filha, eu perdi o controle do carro. O carro começou a rodar. Eu bati com a traseira do carro no guarda-reio, que era de concreto, quebrou tudo. E vinha ônibus, caminhão, tudo vindo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, eu vou morrer massacrado, eu e minha família, não tenho o que fazer. Senhor, tem misericórdia. O carro andando devagar, eu comecei a andar com ele para o outro lado. Só que aconteceu uma coisa que Deus faz. Você sabia que Deus faz o que Ele quer? Aqueles caminhão, aquele carro, não chegava. Deus fez assim com o tempo, segurou o tempo. Eu atravessei devagarzinho para o outro lado, não passou carro nenhum. Quando eu fui do outro lado, os carros passaram. Glórias ao Senhor. Ninguém pega aquele que é do Senhor. Nem a morte, nem a praga, nem os espíritos caídos, nem maldição alguma chegará na tua tenda. Pode fazer o que for, nada te tocará, enquanto você andar com Cristo e o tabernáculo de Davi está levantado no teu coração. O reino de Jesus. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Tem movimento aqui para alguém e para nós todos. Davi terminou seus irmãos, olha: o que pensei, a minha boca não transgredirá. Tinha hora que tinha vontade de consentir de falar algumas coisas, mas eu falei: não vou falar. Eu não vou falar, minha boca não vai transgredir. Ó, fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Quando você quiser falar uma coisa que não convém, dá glória a Deus. Crente, quando ele está querendo falar uma coisa que ele não pode, vai: glória a Deus, pronto, acabou a guerra. Falo sempre isso aqui, irmão. Sempre eu falo. Você pode ver, a pessoa do mundo tropeça, machuca, bate um martelo no dedo, tem uma coisa ruim, dá um palavrão que estala lá no inferno. Mas um crente, quando ele machuca, fala: glória a Deus, os espíritos abaixam a cabeça e vão embora, e Deus fica contente com você. Não reclama da sua sorte, não reclama de problema, não. Você vai contar problema, sabe o que você está fazendo? Alegrando as trevas. Conta obra, conta milagre. Fala que você está orando. Fala assim: estou esperando a resposta de Deus. Chegou ou não chegou não, mas ó, eu estou falando com ele: ouve a minha oração, Senhor. Eu vou orar até o Senhor, eu vou cansar o Senhor de tanto pedir, que vai chegar a hora que Ele me atende, porque Ele cansou de me vir bater na porta dele. Ele não cansa não, viu? Ele vai nos atender. A parábola daquela viúva está aqui para nos ajudar. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Tem lugares escorregadios aqui, irmão. Tem lugar escorregado, tem lugar que nossos pés escorregam, tem lugar que não dá para um crente andar, tem lugar que o crente não deve ir, porque os lugares são escorregadios, e nós temos que saber onde nós colocamos nossos pés. E não é o pé propriamente, não, porque às vezes até pode ser, mas não é só isso. Onde nós colocamos nossos pensamentos, nossos sentimentos.
Que diálogo nós participamos? Com quem que nós estamos? Ponha os pés nas veredas retas do Senhor, e tudo vai terminar bem na sua vida. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Isso também é bonito, né? Pois me queres ouvir. Irmãos, isso aqui nós temos que entender isso aqui, sabe? Porque isso aqui poucas pessoas entendem. E poucas pessoas acreditam nisso. Vocês acreditam que Deus quer ouvir sua oração? Você acredita nisso aí? Deus está no céu esperando você orar. Ele quer escutar você. E o pior é que muitas vezes Ele não escuta. Escuta sua boca fazer lamentos, reclamações. Mas a coisa que Ele quer é passar na casa de um crente e ver de joelhos: Senhor, hoje eu vim falar contigo aqui. Glória ao Senhor. Hoje eu vim conversar com o Senhor. Isso vai te vestir de uma vestimenta nova, chamada virtude do Espírito Santo. Vista-se dessa vestimenta. A virtude do Espírito Santo vai te vestir se na sua casa você começar a falar mais com Deus e menos com as pessoas. Reclama menos, ora mais, fala mais com Ele. Ora, Senhor, eu estou aqui outra vez. Ontem eu estava aqui, mas hoje eu voltei. Mas amanhã eu volto outra vez, até o Senhor se lembrar de mim. O Senhor quer escutar isso. Isso exercita, não, sabe, Deus não recebe nada mais, não. Somos nós vamos nos abaixando, vamos nos tornando mais humildes, com mais fé. Vai transformando a sua natureza sem que você perceba. E esse exercício vai te tornando apto a enfrentar todas as suas batalhas. Quando você começou a caminhar até hoje, se Deus pegasse uma estatística de todas as forças que já se levantaram contra você e caíram, você ia ficar admirado. Porque muitos já caíram à sua esquerda, à sua direita. São forças antagônicas, são espíritos. Você sabia que os espíritos, eles perdem guerra? Tem espírito que já entrou em batalha com você, que ele não vem mais lutar com você, não. Ele vai procurar outro. Esse aqui eu não quero mais lutar com ele. Ele já me atravessou 3 vezes com a espada, eu não vou mais. Essa eu não quero mexer com ela. Está escrito: resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Glória ao Senhor. E tem algum quase fugindo de você. Resiste que ele vai fugir. Resiste que ele vai fugir dos seus caminhos. Ele está perdendo as forças, vai perder a força até a palavra de Deus cumprir na tua vida. Resiste ao mal e ele vai sair do teu caminho. Ele entra por 1, sai por 7. E depois que ele é vencido, ele não vem mais. Aqui tem um segredo que eu não vou entrar nele, mas em outros, mas aqui ele não vem mais. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. O que é a destra? A destra é a direita. O que é a direita de Deus? A direita de Deus é Cristo. É isso que está dizendo. Aqueles que levantam contra Cristo na sua vida. Vocês lembram quando Jesus falou para Saulo: por que tu me persegues? Paulo não perseguia Jesus, até porque ele achava que dava morto. Perseguia os crentes. Mas quem mexe com os crentes, mexe com o Senhor. Mexeu com os... o que ora é coração: guarda-me como a menina do olho. Vocês já viram? Vocês põem o dedo, bate o dedo, coça a cabeça, mas ninguém enfia o dedo dentro do olho. O olho é sensível. Você não enfia um cisco, já está tudo doendo, já tem que pingar um colírio. Toma conta de mim igual eu tomo conta da menina do meu olho. Não deixa nada me tocar. É isso que eu estava pedindo. Me guarda como eu guardo a menina do meu olho. Assim Deus te guardará como Ele guarda a menina, como você guarda a menina do seu olho. Menina do olho, você não sabe, né? É a nossa pupila aqui, né? Isso aqui é a nossa menina do olho, e ela tem que ser guardada. Na gordura se encerram, com a boca falam soberbamente, andam-nos agora espiando os nossos passos. Fica os seus olhos em nós para nos derrubarem por terra. Parece-se com um leão que deseja arrebatar sua presa, e com um leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derruba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. E Deus livrou toda a vida dele, e vai nos livrar também. Agora ele fala uma coisa interessante aqui, muitos já conhecem: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Mas
contemplar a face de Deus não é possível aqui. Ninguém pode vir a Deus e viver. É impossível. Mas ele faz uma profecia para si mesmo: contemplarei a tua face na justiça, e vou ficar satisfeito da tua semelhança. Vocês percebem a profundidade do que Davi falou? Eu tenho certeza que eu vou ver teu rosto. Mas mais do que isso, eu vou me satisfazer, porque eu vou parecer com o Senhor. Satisfar-me da tua semelhança, e eu vou ser parecido contigo quando eu acordar. Que sono é esse que ele fala? Ele falava: eu vou dormir o sono da morte, mas quando o rei voltar e buscar seu povo, eu vou estar parecido com ele naquele grande despertar. É o grande despertar que está por vir. Glórias ao Senhor. É o despertar final que Jó falou: esconda-me na sepultura até que a tua ira passe. A ira de Deus passou quando Jesus chegou, e você vai se satisfazer da semelhança, vai ser parecido com Deus. Já pensou isso? Que beleza que você vai ter. Hoje à tarde eu trouxe sobre o terceiro céu, que Paulo foi lá. Nós vamos ficar parecido com Deus. Os anjos são seres bonitos. Irmãos, a beleza de um anjo a gente não vê na grandeza, mas eles são seres muito bonitos. Eles se apresentam aqui como ser humano, mas eles têm uma beleza ímpar. Nós vamos ter belezas, não belezas humanas, belezas divinas. É isso que ele está falando. E eu vou me satisfazer da tua semelhança. Eu estou me tornando semelhante ao Senhor pela obediência. Eu converso com o Senhor, eu entro nas suas pelejas, eu guardo a tua palavra, eu respeito os teus mandamentos. E por fim, quando eu acordar, eu vou estar parecido com a família real. É isso que te espera, irmão. É isso que te espera. Quando você acordar, nós vamos estar parecidos. Esse acordar aqui não é propriamente o sono é do corpo. Terminou nossa carreira. Quando o Senhor vier pela segunda vez agora, cada um vai ficar num lugar muito bom. Mas quando o Senhor vier pela segunda vez, nós vamos estar saciados da semelhança dele. Aonde você passar lá na glória celestial, quem te vê fala: você é da família real. Eu vejo no seu rosto estampado a fisionomia da família real. É isso, vocês acreditam nisso aqui? É a palavra de Deus. Nós todos vamos ter. Vocês já viram quando um pai tem pais bonitos, né? Que tem filhos bonitos. Você vê uma filha, puxa, parece com a mãe. Olha esse moço bonito, parece com o pai dele. O pai dele também é bonito. O traço de família aparece. Lá em cima vai aparecer um traço. Mas não é um traço genético, não. É um traço de glória. Aonde você passar, os anjos vão conhecer. Esse também é da família real. Por isso está escrito assim. E que bonito que fala Isaías. Um dirá: eu também sou da casa de Jacó. Eu também sou bichinho de Jacó. E naquele dia você também vai ser bichinho de Jacó, da casa real. Vale a pena viver a vida com mais fé, com mais paciência, e não ficar preocupado com muita coisa, não. Deixa que o mundo viva o mundo. Aí, ó. Ninguém sabe o que acontece. As pessoas aí acham que são donos de tudo, irmão. Não sabe o dia da manhã. Entra nos hospitais melhores aqui de São Paulo. Vai no Einstein, vai aí no Sírio-Libanês. Procura os melhores hospitais aqui. Vocês vão ver lá gigantes financeiros gemendo, gritando, pedindo misericórdia. E o dinheiro pode dar um bom hospital, mas não dá saúde. Pode dar um médico, mas não dá vida. Não dá vida. Vai chegando um momento que o ponteiro vai chegando ao final, é ampulheta, vai terminando, não adianta mais nada. Dali não dá para voltar também para consertar a história, não. Mas aqui dá. Na graça, no reinado de Jesus, no tabernáculo levantado de Davi, dá para você fazer muita coisa. Dá para você fazer muita coisa bonita, muita coisa boa. Você chegar tranquilo e falar: Senhor, eu me preparei, eu não tenho medo de nada, eu estou pronto para o nosso encontro. Ei, coisa maravilhosa, irmão. A igreja é preparada para isso aí. Não é para morrer, é para viver. Não é para ir para o cemitério, não. Vai para o cemitério é o corpo. Nós vamos para a glória de Deus. Espírito de crente não está em cemitério, não, viu?
Guarde isso aqui. Procura saber onde estava Moisés. Ele foi lá conversar com Jesus. Cadê aquele ex-ladrão na cruz? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Morte é para a carne e para o pecador, porque o espírito vai cair amarrado nas cadeias. Você nunca mais vai morrer. Você já venceu a morte. Tragada foi a morte na vitória. Paulo fala: onde está a morte, a tua força? Ó inferno, cadê seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória na sua vida. A morte foi tragada na sua vida. Ela não tem parte contigo. Não adianta ela bater nas tuas costas, porque Cristo na tua frente te fala: vem para frente e caminha. Não recua, não pare, não desanime, não corra da guerra. O Senhor vai te ajudar. Aonde tiver você, o rei de Israel vai te abençoar. Não temas, não temas, não temas. Não fique com medo do que está diante de ti, porque aquele que te afronta tem medo da palavra daquele que te manda andar. Hoje só vai tirar o medo do coração. Entrou alguém com o coração assustado, medroso como o coração de um covarde. Sai daqui como o coração de um leão. Eu sinto o Espírito de Deus. A força de Deus vai tomar alguém aqui. Você vai sair daqui diferente. Ó medroso, ó medroso, recebe a força do Espírito de Deus. Acaso você pensa que Deus está dormindo, que Jesus agora parou de ser rei? Ele governa tudo. Ele é Senhor das guerras. Tudo está na mão dele. O livre-arbítrio faz parte da caminhada da igreja. Quem gosta do Senhor, segura a mão dele e vamos adiante. Até a trombeta tocar, nós estamos na guerra. Irmãos, tem coisa que poderíamos falar, mas não é o momento. Mas vá adiante, que essa guerra já tem vencedor. Se você pegar aqui, ó, nesse livro, pega o último livro, você vai ver como termina essa guerra. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos pés dessa igreja. O vencedor já foi anunciado. Eis que ele sentou no cavalo branco e saiu para vencer. O nome dele é Jesus. Saiu para vencer e já venceu. Eu venci o mundo, ele disse, vós vencereis também. Essa é a promessa do Senhor. Quantos que passaram antes de nós aqui venceram? Passaram por toda sorte de dificuldade, mas venceram. Passaporte carimbado. Cidadão do céu. Sobrenome assinado. Vocês já leram nas cartas de Paulo? Tomaremos nome como toda a família lá em cima. É como se fosse adotado por um arquibilionário. Qual que é o seu nome? Agora meu nome é o dele. Ele pôs o nome dele no meu nome. Agora meu sobrenome traz o sobrenome dele. Eu sou da família dele agora. Então tudo que ele tem também é meu, porque ele me adotou. É isso que Cristo fez com a gente. Colocou o sobrenome dele em você. Você é da família real. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.